Bora, Sergipe! Estamos de volta com informação para você aqui no Cidade Alerta. Olha só, gente, o Ministério Público do Trabalho investiga 22 denúncias de assédio eleitoral aqui no nosso estado. Ao vivo, eu chamo a Aline Aragão aqui para explicar para a gente o que configura essa denúncia, esse assédio, na verdade, eleitoral e como a gente pode denunciar. Aline, boa noite mais uma vez. Boa noite, Mariana. Como você falou, 22 denúncias já foram registradas aqui em Sergipe pelo Ministério Público do Trabalho. 22 denúncias de assédio eleitoral, aquela prática em que o empregador coage o funcionário a votar naqueles seus candidatos, os candidatos indicados por esse patrão, por esse empregador. E olha, esse número aí é um número que nunca foi registrado, um número alto aqui para o nosso estado. Mas para falar um pouco mais sobre esse assunto, entender melhor esse tema, eu vou conversar agora com o advogado eleitoral, o Wesley Araújo, que já está aqui ao meu lado, para a gente entender primeiro esses números, né? Porque nunca se chegou a um quantitativo, o Ministério Público do Trabalho nunca recebeu tantas denúncias, mas lembrando que isso não é só em Sergipe, esse crescimento é registrado em todo o país, é isso? Boa noite. Boa noite, Aline. De fato, desde 2018 que essa prática ela já existia, mas se observou que nas eleições de 2022, principalmente no segundo turno, ocorreu um aumento excessivo de denúncias, onde os empregados passaram a denunciar algumas empresas em virtude dessa coação referente ao processo eleitoral. O empregador, ele coagindo os funcionários por meio de reuniões, coibindo muitas das vezes participar de manifestações políticas, tudo isso interferindo diretamente na vontade do eleitor. Doutor Wesley, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender como é que acontece, né, esse assédio eleitoral, o que a gente pode identificar, caracterizar, de que forma ele acontece? Aline, o assédio eleitoral acontece quando o empregador ele reúne os funcionários e ele obriga. Então, ele pode muitas das vezes reunir o funcionário, fazer uma reunião na empresa e tratar sobre o processo, apresentar propostas quanto aos candidatos. Porém, na hora que ele passa a interferir, obrigar o próprio empregado a tomar partido ou também, né, oferecer alguma vantagem ao empregado em troca do voto, ele acaba adentrando, consequentemente, na liberdade que o eleitor tem de escolher o seu candidato, e aí o constrangimento e o assédio acontece. Então, para que fique bem explicado, né, para que o nosso telespectador entenda, aquele funcionário, aquele patrão que reúne os seus colaboradores, apresenta um candidato, tem aquela conversa ali, fala, olha, esse aqui é o meu candidato, mas você fique à vontade. Estou apresentando, se você votar nele, bom, eu vou gostar, mas fique à vontade. Essa prática aí não é considerada assédio, ele está somente apresentando, mas no momento que ele passa a coagir e obrigar o funcionário a votar no candidato, aí sim. Exatamente, Aline. É a forma que ele tem de tratar com esse empregado. Na hora que ele obriga esse candidato, ele pressiona o seu empregado a votar em um determinado candidato, é nesse momento onde se configura o assédio. E aí eu faço uma ressalva, tanto obrigar como também oferecer algumas vantagens, seja de folga, seja uma vantagem salarial. Porque o assédio ocorre no momento que ele interfere na liberdade que o seu funcionário, o eleitor, tem de escolher o seu candidato. Aquele candidato, mais um exemplo para a gente citar aqui, para entender, aquele candidato que chama o funcionário e diz, olha, eu preciso que você me traga aqui 10 nomes com o número do título, com o número da identidade, com o número do CPF. Essa também é uma forma de assédio? Exatamente, ele acaba coagindo o funcionário a informar dados pessoais com o intuito tão somente de constranger, de demonstrar que ele vai estar acompanhando toda a movimentação dele referente à eleição, e essa condição deixa o funcionário de fato coagido, ele fica pensando, né, em perder o emprego em virtude daquela atitude por parte do patrão. Agora, como fazer a denúncia, né? Como esse funcionário ele pode denunciar? Porque exatamente como o senhor falou aqui, o funcionário tem medo de perder o emprego. E acaba fazendo ali ou fica sem saber o que fazer, tem por medo de perder o emprego. Como ele pode denunciar? Como nós estamos na seara do âmbito do emprego, a Justiça do Trabalho seria competente para fiscalizar todas essas questões relacionadas ao trabalhador. Contudo, em se tratando de um fato ligado à Justiça Eleitoral, o TSE também, por meio do Pardal, que é um aplicativo, ele recebe denúncias e vai encaminhar à Justiça Eleitoral para que se possa também ter, com a Justiça do Trabalho, esse
toda essa força-tarefa no sentido de coibir o assédio eleitoral. Por meio do Pardal, o aplicativo da Justiça Eleitoral, esse funcionário, essa pessoa que está denunciando, pode também juntar provas ali, mandar fotos ou vídeos para poder comprovar esse assédio. Exatamente, Aline. O funcionário, ele pode filmar aquele evento, pode fotografar, pode ter áudios e por meio do Pardal ele vai estar enviando essas informações. É importante dizer que a denúncia pode ser sim anônima, né? O funcionário não é obrigado a se identificar e aí a partir do momento que ele leva essa informação à Justiça Eleitoral, se deflagra um processo onde se começa a investigar a empresa e o próprio empregador, o patrão, né, ele vai ser investigado e, se comprovado, pode sim ser punido. Doutor Wesley, obrigar o funcionário a participar de caminhada, passeata, carreata ou mesmo distribuição nos semáforos, como é comum a gente ver pessoas trabalhando nos semáforos, já é também uma forma de assédio? Exatamente, Aline, é mais uma forma que você tem de interferir na liberdade do eleitor. Então o patrão, ele não pode, o empregador, ele não pode, de hipótese nenhuma, estar coagindo o eleitor, né, o seu empregado, a tomar atitudes contrárias, muitas das vezes até a própria ideologia partidária daquele empregado. Então todas essas condutas, elas devem ser sim denunciadas ao Ministério Público do Trabalho, levadas a conhecimento da Justiça Eleitoral, para que se possa tomar todas as medidas para que o eleitor possa desempenhar o seu papel de cidadão, votando de forma livre nos seus candidatos. Muito bem, eu conversei com o Dr. Wesley Araújo, que é advogado eleitoral, trazendo todas as explicações sobre o assédio eleitoral nesse momento tão importante para o nosso estado, para o nosso país. E a melhor forma, Mariana, de combater essa prática é denunciando, como o Dr. Wesley falou aqui. É com você. Muito obrigada, viu, Aline, pelas informações esclarecedoras. Agora, preste atenção. Vou fazer uma pergunta